ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. No programa de hoje, iremos fazer um especial sobre o aplicativo Uber, que está causando uma enorme revolução no Brasil no setor de transporte privado. Afinal de contas, quais são as vantagens e desvantagens do serviço Uber? O que é preciso para utilizar o serviço? Ele é realmente seguro? Funciona bem? Por que os taxistas odeiam tanto o Uber? Estas e outras perguntas serão respondidas em nosso vídeo, pois não ficamos apenas em pesquisas ou opiniões particulares. Nós testamos na prática o Uber. Isso mesmo, a nossa equipe foi a campo solicitar o serviço e verificar os pontos positivos e negativos do serviço que já está em operação legalizada na cidade de São Paulo. Fique ligado e conheça tudo sobre o Uber. O que é o Uber? Uber, na verdade, é a pronúncia correta desta expressão em seu país de origem. Na verdade, é uma empresa multinacional norte-americana que atua no setor de transporte privado. O seu aplicativo está causando muita polêmica no Brasil e no mundo, principalmente por causar desconforto direto aos taxistas, já que o serviço do Uber compete diretamente com eles no quesito custo-benefício, que é bem mais atrativo ao cliente final. O Uber tem causado polêmicas e processos até mesmo nos Estados Unidos, o seu país sede, e também na Austrália, Canadá, México e Europa, em sua grande parte devido a licenças de operação e recolhimento de impostos locais. Em muitos países, assim como no Brasil, o serviço já chegou a ser totalmente proibido ou banido. No Brasil, o serviço está em operação desde 2014 e foi implantado na cidade do Rio de Janeiro. Em São Paulo, a segunda cidade a adotar o sistema, a polêmica não foi diferente, gerando protestos e revoltas no mercado de táxis privados. O Uber opera atualmente em 12 cidades brasileiras, todas cidades capitais ou de grande concentração populacional, no qual justifique a procura e viabilize a operação do Uber. Em São Paulo, o serviço sofreu sanções e bloqueios, com ações que iam desde a multa até a apreensão do veículo, mas a prefeitura criou novas regras para sua legalização em 2016 e ele agora está temporariamente oficializado. É justamente na cidade de São Paulo que testamos o Uber. Como usar o Uber? Basta baixar o aplicativo que está disponível para smartphones, para sistemas Android, iPhone e Windows Phone. Depois que instalar, o usuário deve criar uma conta e realizar o cadastro, informando dados de contato e número do cartão de crédito para conseguir solicitar o Uber. Atualmente, apenas o cartão de crédito pode ser utilizado como forma de pagamento. Depois, são necessários definir algumas propriedades e configurações e o aplicativo está pronto para o uso. O usuário ainda poderá colocar uma foto para se identificar. Depois, poderá definir o local de origem, endereço de posição e o seu destino final. E por fim, escolhe qual o tipo de serviço do Uber. O UberX ou UberX oferta o serviço similar ao táxi comum, com vantagem no preço e atendimento delivery. O Uber Black oferta o serviço similar ao táxi de luxo executivo, com mais vantagens no preço e atendimento delivery. Tudo é feito automaticamente via aplicativo, que na prática examina a sua localização via sistema GPS e compara com os motoristas do Uber mais próximos de sua localização. O aplicativo escolhe o motorista que estiver com menor tempo de deslocamento para o seu local e exibe uma mensagem confirmando a solicitação do serviço e o tempo estimado da chegada do motorista, além de dados como modelo do carro,
nome do motorista e o seu celular de contato, e finalmente a placa do veículo Uber cadastrado. O usuário poderá cancelar a chamada do Uber, mas deverá pagar uma taxa de deslocamento obrigatória. Apesar de ser baixa, evite ficar chamando sem necessidade. Para o motorista, são exibidas telas diferentes, com o nome do cliente, telefone celular de contato, a posição atual do usuário e endereço destino para onde ele quer ir. E ainda apresenta um mapa com uma lista de clientes na região. Ainda são apresentadas um mapa com uma lista de possíveis clientes dentro de uma região. Assim ele pode escolher melhor o seu posicionamento. O motorista também pode cancelar o serviço se desejar, mas sem gerar a taxa para o cliente final. No Uber, o motorista não pode ficar parado num ponto como os táxis comuns. Ele deve estar sempre em movimento e coletando o maior número de passageiros que puder. Não há exigências ainda com horários a cumprir e o motorista começa e termina quando quiser. Também não há uma exigência com relação ao número exato de passageiros que ele deve pegar. Para quem deseja se tornar um motorista, deve efetuar o cadastro no site oficial do Uber. Mas, afinal de contas, por que os taxistas odeiam tanto o Uber? Na verdade, não é bem os taxistas que odeiam o Uber. A indústria de táxi no Brasil e no mundo pode se incomodar bastante com um novo serviço que opere como seu concorrente. Mas o Uber é bem mais do que isso. Ele oferta o serviço de transporte com custos que chegam a até 45% mais baratos do que os táxis comuns. Além de que, o Uber não paga licença, que é muito cara e tão cobiçada entre taxistas e movimenta um bom mercado. As prefeituras, sindicatos e governos também não gostam de um serviço de transporte operando sem que haja um repasse de valores. O trabalho de taxista é regulamentado por órgãos governamentais, algo que o Uber ainda não é. Tudo isso gera um enorme conflito de interesses. Quais as vantagens do Uber com relação ao táxi comum? Além do preço mais atrativo para o consumidor, o Uber ganha em praticidade, pois o carro com motorista pode ser solicitado diretamente pelo aplicativo, uma tendência delivery que já está sendo adotada em outras áreas, tais como comida, compras e muitas outras. No Uber, o consumidor acessa o aplicativo e define a origem e o destino da corrida, e automaticamente o aplicativo se encarregará de informar o preço médio e solicitar o carro, que vai se encontrar com o cliente. No sistema de táxi comum, geralmente o cliente deve procurar o famoso ponto de táxi, ou ainda ter a sorte de parar um carro que esteja livre andando pela rua. Outra diferença é que no Uber, o cliente não paga para o motorista, é tudo feito via aplicativo. Nos serviços de táxi comum, o cliente paga no final da corrida, em dinheiro ou cartão. No Uber, o carro não possui taxímetro, um item que pode desesperar a muitos, principalmente em trânsito intenso das grandes cidades. No táxi comum, cada segundo parado conta negativamente para o cliente, pois ele está pagando para ficar parado. No Uber, também não existe bandeirada e o preço é dinâmico e considera o tempo da corrida, distância percorrida e ainda consegue ser mais barato no final das contas do que o táxi comum. O Uber possui dois serviços mais usados: o Uber X ou Uber X, que é comparado ao táxi comum, e o Uber Black, que possui um apelo mais luxuoso, comparado aos táxis executivos. A diferença entre os serviços não é muito grande em algumas cidades. Mesmo no Uber X, os veículos são bastante luxuosos, todos com 4 portas, dotados de ar-condicionado e total conforto. Em São Paulo, uma lei também obrigará que eles tenham até 5 anos de uso e na cor preta, mesmo que não estejam prestando o serviço do Uber Black, que também possui carros de outras cores e não somente o preto.
Todos os motoristas do UberX são identificados no aplicativo pelo nome, telefone de contato e placa do veículo e modelo. No Uber Black é informado ainda a cor do carro em questão. Testamos o UberX na cidade de São Paulo, indo do bairro do Tatuapé até o Itaim Bibi. Na primeira solicitação, o motorista chegou em 5 minutos, exatamente o tempo previsto pelo aplicativo. A placa e o modelo do carro coincidiram com os dados informados pelo aplicativo, bem como o nome do motorista. A viagem seguiu bem e o motorista nos ofereceu água gratuitamente, algo que nos táxis comuns neles não ofertam. O padrão do veículo era 4 portas, preto, com ar-condicionado, e o custo da viagem ficou 40% mais barata do que se fosse feita com um táxi comum. No segundo teste, na região do Itaim Bibi, solicitamos o UberX. O primeiro motorista não conseguiu nos encontrar e depois de 15 minutos ele cancelou a solicitação pelo aplicativo. Repetimos uma segunda solicitação e ocorreu o mesmo fato. O aplicativo mostrava o veículo do motorista na nossa região. Tentamos contato por telefone com o mesmo, sem sucesso. Tentamos nos mover para outra localização, porém após 15 minutos, o motorista cancelou a solicitação sem nos localizar. Repetimos uma terceira e última tentativa, que foi sem sucesso. Não conseguimos contato com os 3 motoristas para informar nossa localização e os mesmos também não entraram em contato conosco, cancelando o serviço. Com isso, perdemos quase 1 hora parados na mesma rua, sem conseguir embarcar em um veículo da Uber. O que percebemos é que nesta rua, em questão, tinham pontos de táxi. Não sabemos se isso foi um impedimento para o Uber não prestar o serviço naquela região. Fomos então para a Avenida Paulista, uma região bem mais movimentada de São Paulo, e pedimos o UberX novamente. Desta vez, prestamos bem atenção no aplicativo e a localização informada pelo GPS. O número que estava no aplicativo era diferente da nossa posição real. Então, tivemos que nos reposicionar para o número exato, inclusive mudando de lado da rua. Resultado, mesmo com um trânsito intenso e já anoitecendo, em 8 minutos, o motorista do Uber apareceu. Conseguimos identificá-lo apenas pela placa e modelo do carro, mas quase não embarcamos, pois havia um ponto de ônibus bem de frente que impediu o motorista de estacionar. Tivemos que pegar o carro quase no meio da rua, aproveitando o trânsito parado. Seguem agora algumas análises do Uber atualmente. Destacamos os pontos positivos e negativos. Pontos positivos: a praticidade para solicitar o serviço pelo aplicativo, a educação e cordialidade dos motoristas, no mesmo nível ou até mais do que os táxis executivos, os serviços de agrado aos clientes, tais como ofertar uma garrafa d'água sem cobrança adicional para o cliente. Os veículos são novos, com bom conforto, mesmo no UberX, o modo mais econômico. Nos táxis comuns, ainda não existe um padrão de conforto. Você poderá pegar um carro de último tipo, mas também poderá encontrar um táxi de veículo popular. A tarifa é muito mais atrativa e compete com o serviço de táxi comum. O cliente não precisa se preocupar com o taxímetro, pois ele não existe. Mesmo em trânsito intenso, parado em horário de pico, utilizar o Uber é bem mais em conta do que um táxi comum, principalmente em médios ou longos trajetos. Pontos negativos. O ponto que mais nos incomodou foi o fato de que os motoristas do Uber não conseguiram nos localizar em certas ruas ou regiões. E podemos correr o risco de perder tempo. Nenhum dos 3 motoristas nos contatou para perguntar a nossa localização. Os carros do Uber não são identificados como os táxis comuns. Eles não possuem letreiro ou placas de identificação. Com isso,
No UberX, sabendo apenas o modelo e placa do veículo, fica muito difícil identificar o carro em certas situações, principalmente as adversas, tais como chuva ou horários noturnos. Se você estiver com muita pressa ou com compromisso marcado em cima da hora, prefira os táxis comuns. Não conseguimos entrar em contato com os motoristas do UberX para informar a nossa localização. Os celulares deles não atenderam. O aplicativo deveria possuir uma opção integrada para contatar, bem como obrigar os motoristas a entrar em contato com os clientes antes que haja um cancelamento sem um contato prévio, como ocorreu conosco as 3 vezes. O GPS do aplicativo não é muito preciso. Em algumas ruas pode confundir a localização dos motoristas ou usuários. Sabemos que os GPS comerciais, diferentes dos sistemas militares, apesar de usarem os mesmos satélites, possuem uma grande margem de erro. Somando isso ao fato de que os motoristas também não conseguem localizar um passageiro que esteja esperando o Uber, aumenta ainda mais a chance de você ficar sem o serviço. Pessoas idosas ou com muita deficiência visual podem ter problemas em usar o Uber. Não espere mais rapidez e agilidade do Uber nas ruas. Não se engane. O Uber é um carro particular, prestando serviço de transporte. Ele não é um táxi comum e não possui os mesmos privilégios. O carro do Uber não pode andar pela faixa especial de ônibus. E em São Paulo, por exemplo, também não pode circular nos dias de rodízio de sua placa. O carro do Uber pode levar multas, exatamente como num carro particular. Portanto, se você deseja mais rapidez, prefira os táxis comuns. Para usar o serviço, você deverá obrigatoriamente possuir um cartão de crédito habilitado. Não são aceitas ainda outras formas de pagamento, tais como o cartão de débito, boleto ou dinheiro. Como nem todos possuem o cartão de crédito, o serviço fica limitado. Esperamos que futuramente o Uber aceite também outras modalidades de pagamento via site. O Uber oferta aos motoristas recursos para eles medirem as regiões de mais chamadas. Portanto, o serviço pode não atender certas áreas da cidade, diferente dos táxis comuns. Conclusão: apesar de gerar revolta e protestos, e ainda possuir muitas melhorias que devem ser feitas, o serviço está funcionando como deveria. A nossa avaliação final para o aplicativo, bem como o serviço de táxis do Uber, leva a nota 8. O desenvolvedor ainda poderá continuar melhorando o serviço e efetuar atualizações no aplicativo. O serviço do Uber ainda pode ser suspenso a qualquer momento no futuro. Lembrando que cada prefeitura é livre para tomar suas próprias decisões e criar regras especiais para regulamentar o Uber em suas cidades. Dicas de segurança para o Uber: como usar melhor o serviço. Baseado em experiências do serviço e ocorrências de usuários, separamos algumas dicas de segurança e também para aproveitar melhor o serviço. Evite solicitar o Uber em ruas muito movimentadas e que não tenham local para o motorista estacionar. Como o Uber não tem privilégios de embarque e desembarque de passageiros, ele não pode parar em locais proibidos, sob o risco de ser multado. Ao solicitar o Uber, olhe atentamente para o seu ponto de localização, o número da rua e local exatos. Estas são as informações que o motorista do Uber irá receber. Se estiverem erradas, tente corrigi-las ou caminhe para uma outra rua e locais diferentes. Se o número da rua no aplicativo não corresponder com o número real,
mova-se para a localização correta, ou o motorista do Uber não poderá encontrá-lo. Evite esquinas e cruzamentos entre ruas. Será terrível para tentar localizar um veículo assim, no meio de tanta movimentação. Além de que a sua posição no GPS ficará confusa para o motorista do Uber. Provavelmente você não será atendido. Evite solicitar o Uber perto de ponto de ônibus. Mova-se para uma área que ofereça melhor condição para o motorista parar e te buscar, sem atrapalhar o trânsito. Ele irá preferir ir embora do que tomar uma multa. Evite solicitar o Uber perto de pontos de táxi comum. A rivalidade e constrangimento podem impedir a prestação do serviço. Evite solicitar o Uber perto de agentes de fiscalização ou postos policiais de trânsito. Se não houverem condições de estacionamento regular, o motorista do Uber será facilmente multado e vai preferir cancelar o serviço. Não solicite o Uber em ruas desertas ou com poucas pessoas ou comércios ao redor. Você poderá ter seu telefone roubado e ainda expor a sua segurança e a do motorista em questão. Diante de locais perigosos ou horários noturnos, redobre a atenção com relação ao uso do aparelho celular. Você poderá ter o seu aparelho roubado e os seus dados de crédito podem ser utilizados de maneira indevida. Evite transtornos futuros. Desconfie de falsos motoristas do Uber em horários noturnos ou de pouca movimentação. Verifique o modelo exato do veículo e sua placa, e sempre confira estes dados antes de embarcar no veículo. Atente-se também para o nome do motorista. Sempre pergunte o nome dele antes. Se não for o mesmo mostrado no aplicativo, não embarque. Os motoristas do Uber não ficam parando na rua oferecendo serviço. Desconfie se algum carro parar ofertando carona pelo Uber. O motorista somente poderá efetuar o serviço se for previamente solicitado via aplicativo. Se desconfiar, não embarque. Não revele o seu nome antecipadamente. Deixe o próprio motorista se identificar primeiro. O Uber para os motoristas exibe uma tela diferente no painel do carro, que deve mostrar exatamente o endereço e destino que você previamente marcou no ato da solicitação. Desconfie se não existir destino ou destinos diferentes. Com estas dicas, acreditamos que tanto a população quanto o Uber inicialmente vão poder aproveitar melhor e oferecer uma prestação de serviços mais competitiva para as grandes cidades brasileiras. Qualquer mudança com relação ao uso, autorização ou regulamentação do serviço será acompanhado por nossa equipe e a atualização estará na descrição deste vídeo e em nossa página oficial. Até a próxima! Ah, você ainda está aí, mas é claro, ficar até o final é sempre mais legal. E para você que ficou até o final, temos informações importantíssimas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhá-lo e também acessar o nosso canal oficial. Temos página no Facebook, temos blog, canal no YouTube e também um site. As informações estão aqui abaixo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha. Sempre estaremos trabalhando para melhorar o conteúdo para você. E também você poderá sugerir outros temas interessantes. Basta escrever para nós. Sim, pode escrever. A gente adora conversar com o nosso público. Sempre iremos responder a todos, no seu devido tempo, é claro. Convidamos que você fique fã do nosso canal, clicando no botão que também está aqui embaixo. E sempre contamos com a sua participação. Espero ver você também em outros vídeos, hein? Muita coisa legal está aí sendo produzida. Um grande abraço a todos!
Este vídeo foi produzido por ESI, JMJG, Som e Imagem, Serviços Técnicos e Produções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência.